Alô? Vamos nós, amigos. Vamos começar aí nossos trabalhos, né? Muito boa noite para todos. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez. Hoje tem muita gente preparando, né, lá na Unifeso, né, preparando aí o nosso encontro de amanhã, né, os momentos com Jesus. Então tem muita gente lá e uma parte aqui, uma parte lá. E amanhã estaremos lá, se Deus quiser, de manhã cedo. Vamos ler então para a gente se preparar um pouco para nosso estudo da noite, né? Vamos ler do livro Fonte Viva. Vamos então abrir ao acaso, né? É a página de número 100, ausentes. Ora, Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Em João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola sem assiduidade às lições apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior, entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Uma chamadinha para a gente, vamos lá, começar bem aí o dia já. Eles amigos, vamos então nos preparar para a nossa prece ali, né, para a gente poder ouvir nosso irmão Leonardo, né, nosso amigo já está ali, já colocou o seu estudo ali para a gente. Vamos orar para a gente poder ter os ouvidos de ouvir. Jesus amigo, Jesus amado, como é bom chegar a essa casa, como é bom nos aninharmos junto a Ti, a fim de ouvir as Tuas palavras. É bem verdade, por vezes, reflexões de nossos comportamentos, para que possamos melhorar. Por vezes, ensinamentos tão profundos que ainda não temos as condições necessárias para o entendimento. Entretanto, sempre, a palavra de amor, de esperança, de aconchego, de carinho, de sustentação em todos os momentos. Por isso te rogamos, esteja conosco na noite de hoje. Que tu possas amparar nosso amigo Leonardo, que nos trará o estudo, a fim de que ele possa encontrar a tua inspiração para poder transmitir as tuas palavras aos nossos corações. Fica conosco, querido mestre, agora e sempre. Que assim seja. Amigo, por favor.
Ótimo. Irmãos, muito boa noite, que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. O tema de hoje é um item específico do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, os superiores e os inferiores. Numa primeira leitura, a gente pensa que a gente vai falar sobre evolução da escala espiritual. Não vamos. Nós vamos falar sobre aqueles irmãos que encarnam com a missão de exercer autoridade e relação de poder uns sobre os outros, tá certo? Tudo aquilo que a gente vai falar tem sedes no Novo Testamento, Evangelho de Mateus e Lucas, na codificação espírita. É o item 9 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gosto de fazer uma palestra interdisciplinar. Eu gosto de trazer tanto o campo do conhecimento humano, científico sobre o tema, quanto a visão que a espiritualidade nos dá sobre ele. Então a gente vai pegar ensinos de Michel Foucault, Microfísica do Poder, e na obra dele, Vigiar e Punir, Teoria Geral do Direito, de um filósofo francês, Francesco Carnelucci, e parte de um livro meu, Lições de Direito Constitucional. Na primeira parte, a gente vai ver os aspectos filosóficos e científicos que envolvem as relações de autoridade e as relações de poder. Aí vem aquela primeira pergunta: o que é o poder? Mandar é bom? Muita gente gosta. O poder vicia, enebria, entorpece os nossos sentidos? Isso é uma questão que a filosofia explica. Mas antes, etimologicamente, qual é a origem do termo poder? É uma palavra que vem do latim, que tem a mesma raiz na palavra potência. Potencialidade é aquilo que pode realizar algo, tá certo? É a capacidade de fazer, empreender e realizar. E é uma prerrogativa que você tem de impor, mandar e subjugar a vontade alheia, tá certo? Poder é isso. Poder é essa capacidade que você tem tanto de criar, essa potência que você pode usar tanto para criar, comandar, mandar e impor. A primeira observação: a fascinação com que o poder faz rendeu boas teorias filosóficas, antropológicas e sociológicas na tentativa de desvendar o que há por detrás dele. Por que disso? Não existe sociedade sem relação de hierarquia. Não existe sociedade sem relação de autoridade. Logo, não existe sociedade sem relação de poder. Mas o poder vicia. O poder corrompe. O poder desvirtua os seres humanos, mormente nós, espíritos inferiores. Bom, poder é potência em um aspecto filosófico. Como nós vimos, é a capacidade de você realizar e impor autoridade sobre diversos aspectos, quais sejam. É a prerrogativa de subjugação da vontade alheia, seja por força, quando você impõe a sua vontade pela brutalidade, pela fascinação, quando você seduz, quando você manipula, e pelo convencimento, quando você usa da razão. São todas as formas que nós temos na sociedade de quê? Exercício de poder, tá certo? É o exercício de ascendência por meio de truculência, argumentação ou carisma, que é basicamente isso que nós falamos, tá certo? O grande teórico do século XX sobre entender o poder foi esse filósofo francês que eu trouxe para vocês, Michel Foucault. As relações de poder e autoridade são necessárias? É o primeiro questionamento que nós fazemos. Conceitos filosóficos sobre o poder. Aristóteles, discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. Para Aristóteles, poder é um elemento natural que permeia as relações sociais, não só pela força bruta, mas principalmente pela autoridade moral. Para Aristóteles, quando faltava argumentos, entrava a força bruta. Quando faltava a razão, entrava a violência. O conceito de civilização veio da Grécia Antiga. Civilizado é aquele que resolvia seus conflitos com seu próximo por meio da lei. Daí o termo direito civil. É aquele termo que você usa para ter o bom senso, para que as pessoas resolvam suas diferenças por meio da razão. O que é a lei? Lei nada mais é do que a razão desprovida de paixão.
Tanto que o conceito de bárbaro era qual? Era aquele que resolvia os seus conflitos pela força bruta, pela truculência. Então, todo esse conceito de civilização que nós temos vem do aspecto de você fazer o quê? Se submeter ao império da lei. Tanto que se você pegar a Constituição, artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. A lei é aquilo que a gente se louva para resolver os nossos conflitos de uma maneira branda, pacífica, razoável, civilizada. Agora que ele falou isso há uns 4.000 anos atrás, hein? A gente tem que ler mais Aristóteles. Para Nicolau Maquiavel, a manutenção do poder é o elemento central da vida política. Maquiavel, quando escreveu as suas obras, principalmente O Príncipe, que é a obra clássica dele, a sociedade feudal estava em crise. A autoridade política estava em crise. Uma conduta que em um feudo era aceita, no outro era crime. Aí ele falou que o quê? Para o Estado se manter, e ele que cunhou esse termo Estado, que é a nação juridicamente organizada, a autoridade política ela tinha que ser centralizada, tinha que ser una. Daí que veio os movimentos de codificação das leis, os códigos civis, códigos penais, e você centralizou a autoridade política na figura do príncipe, porque a monarquia ainda era preponderante, como é até hoje. Aí veio Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, que era um contratualista, o poder era a autoridade política que o Estado exercia sobre os seus indivíduos. Mas o príncipe podia tudo. A autoridade do príncipe era o quê? Absoluta. Para Thomas Hobbes, não. A autoridade do príncipe ela tinha que ser limitada nos termos da lei. Se o rei era dono do seu castelo, minha casa é o meu castelo. Dentro da minha casa só entra com autorização legal durante o dia ou com o meu consentimento, porque minha casa é o meu castelo. Esse patrimônio jurídico inalienável a gente chama até hoje de direitos fundamentais, que é aquela parcela de patrimônio que você tem que o Estado não pode violar. O Estado tem que respeitar acima de tudo. Para John Locke, o poder é dissolvido nas instituições para a proteção do indivíduo. John Locke fez o quê? Ele estudou que o poder, para ser válido, ele tinha que ser exercido em instituições estatais para que uma controlasse a outra. É aquele sistema de freios e contrapesos que Montesquieu trouxe mais. John Locke aperfeiçoou. Para Karl Marx, o poder era uma relação de domínio econômico de uma classe sobre a outra. Exerce poder quem detém o processo de geração de rendas e riquezas. Isso faz com que ele possa subjugar a vontade do outro a seu bel prazer. Max Weber, que é um dos pais da sociologia moderna, ele entendia o poder como a imposição de vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos na sociedade. Aí ele falava que somente o Estado está autorizado de usar de violência para subjugar a vontade alheia. Você pode se defender usando de violência em casos excepcionalíssimos previstos na lei. Legítima defesa no direito penal, exercício regular de direitos no direito penal e no direito civil. É o esforço que você faz para proteger a sua posse, a sua propriedade da invasão de outrem. Fora esses casos, o Estado não admite que você use de violência, exercício de poder, para se autoconduzir. Norberto Bobbio, entrando já no século XX. Poder é uma teia de elementos que permeiam as posições sociais, que foi de onde Michel Foucault tirou a sua inspiração para ver que se antes a gente entendia que o poder só estava centralizado no Estado, Michel Foucault falou que não. Igreja exerce poder. Mídia exerce poder. Se eu entendo poder como a prerrogativa de manipular e subjugar a vontade alheia, a mídia conduz a gente para fazer coisas e consumir sem que a gente perceba. Segmentos religiosos manipulam a nossa fé para que a gente cometa barbáries em nome de um Cristo que só existe na mente de quem o vende. Certo? E aí o que acontece? A gente começa a estudar, diante de todos esses conceitos, quais são as formas de exercício de poder. O poder é necessário? A vida depende de relações de entender o poder? Começa no poder econômico, de quem detém a propriedade privada. E muitas vezes é o teu chefe. E um chefe, quando exerce abuso sobre você, adoece não só você, como a equipe inteira.
Hoje as leis humanas evoluíram e a gente pune o assédio moral no ambiente de trabalho. A gente pune o assédio sexual no ambiente de trabalho. Aqueles irmãos que antes ficavam invisibilizados porque tinham medo de falar o mal que estavam sofrendo dentro do ambiente de trabalho, porque tinham medo de perder sua fonte de sustento, hoje tem voz. Hoje existem os órgãos de compliance, existem os órgãos de integridade corporativa, tanto no setor público quanto no setor privado, que você dá vez a essas pessoas que estão passando por isso. Então a gente começa a ver aqui que o poder entorpece. Entorpece. Quando a gente acha que está acima do bem e do mal, que não existe punição para os nossos atos, a gente tende a cometer abusos? Tende. Existe o poder político, que é aquele que é exercido pelos espíritos que encarnam com a missão das potestades. Potestade, segundo Santo Agostinho, em Cidade de Deus, eram aquela classe de anjos que tinham como missão guiar as cidades, guiar os impérios. Dentro do Espiritismo, quem é o governador do nosso país? Ismael é uma potestade. Essas almas encarnam com a missão de guiar os homens no campo da ciência política. É uma missão fácil? Muitos caem. Porque o poder fascina, o poder corrompe. O poder às vezes traz aquele lado sombra, como diria Carl Jung, que a gente não quer ver. Mas muitas vezes está lá dentro, escondido, só esperando a chance de vir à tona. É aquele homem velho que o Espiritismo combate, é o nosso inimigo íntimo, o nosso inimigo interior. Tem o poder ideológico, que é exercício por quem pode criar e influenciar as massas com as suas criações. É a mídia, que te leva a comprar coisas que você não precisa e não pode pagar, para impressionar pessoas que você não conhece e nem vai conhecer, para estar em um ambiente de destaque virtual que não vai lhe trazer absolutamente nada de concreto para a sua vida. Pode lhe trazer um sentimento de prazer por você estar sendo notório, mas a notoriedade, por si só, não se sustenta. A notoriedade é uma consequência de determinadas profissões nas quais você expõe o seu trabalho. Vender os seus talentos faz parte da vida, é assim que a gente se sustenta. Agora, vender a nossa vida íntima, a vida íntima dos nossos filhos, vender a nossa dignidade não dá. Tá certo? Mas muitas vezes a mídia leva a gente a fazer isso. É manipulação de vontade? É exercício de poder. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cadê aquele que eu... acho que eu botei por último aqui. Exemplos de exercício. Perdão. Uma confusãozinha básica minha. O outro poder que tem é o poder social. É aquele poder que a gente estuda muito em antropologia. A gente pode dividir a sociedade por guildas. Guildas é classe de quê? Trabalhadores. Tá certo? Era muito comum você ter aquelas guildas de ofício na Idade Média. Eram as guildas dos pedreiros, em francês, maçons, que só passavam oralmente o conhecimento da construção entre os seus. Tá certo? Uma sociedade que é dividida por guildas até hoje. A Índia. Tá certo? Existe aquela divisão por classe, que é o quê? Poder econômico, que você divide de acordo com a capacidade de renda que os indivíduos têm. Tá certo? E por aí a gente vê que quem está no topo da pirâmide costuma influenciar quem está embaixo. Ser elite é algo bom ou ruim? Depende do exemplo que você dá. Depende do exemplo que você passa para quem se espelha em você. Existem várias pessoas que são formadores de opinião. São, mas aqueles que dão o quê? Bons exemplos. E existem aqueles que dão maus exemplos. E o mundo de provas e expiações é carente de quê? De bons exemplos. Tá certo? Bom, exemplos de exercício de poder. O primeiro local onde a gente exerce poder é dentro de casa. Não é? Quem tem ou teve criança pequena sabe que o parto que é para você botar para tomar banho, né? Aí depois o outro parto que é de um ouriço com um porco espinho, onde você põe a mão machuca para tirar do banho.
A criança não quer tomar banho. O que você faz? Filhinho, vamos pela razão. Vamos pela razão. Se você não tomar banho, você vai ficar doente, porque as células mortas vão ficar presas no seu corpo, não sei o que, blá, blá, blá. Não vou tomar banho. Aí o que você faz? Tenta o fascínio, não é? Filhinho, se você tomar banho, vai te acontecer uma coisa muito boa, miraculosa. Não vou tomar banho. Aí o que você faz? Truculência. Vem cá. Tira a roupa, joga, abre o chuveiro. Não vou abrir. Ah, é? Banho frio. Ai, tá ruim, não sei o que. Tá, água quente. Ó, 15 minutos e sai. Aí, passado 15 minutos, você vai lá. Papai, posso ficar mais 5 minutos? Claro. Você é aquela coisa. É teu filho, você o ama, né? Aí, passado mais 5 minutos. Papai, posso ficar mais 5 minutos? É lá pela 15ª vez que você vai lá, filho. Esses 15 minutos já são 40. Tá quente, estiagem. A água vai, entendeu? Acaba e tira dali. Ah, não quero sair, não quero sair. O que é isso? Exercício de poder. E como a sociedade humana se formou pela violência, a história do homem é a história da violência. Caim matou Abel. Então tudo aquilo que é religião abrâmica começou no ato de quê? Fratricídio, perdão. Ô, palavrinha difícil, né? Rômulo matou Remo. Tá certo? Então a gente vê que para o espírito inferior, as relações começaram a se formar pelo uso da violência. Não tem jeito. Dentro de casa, às vezes, a gente tem que apelar para o uso da força moderada para que teu filho pequeno obedeça, né? Aí, quando ele fica mais velho, o uso da força moderada não funciona. O que você faz? Sanções econômicas e cerceamento de direitos. São os princípios que a gente usa em diplomacia para negociações pouco amistosas. Você faz o quê? Corta a mesada. São sanções econômicas e cerceia o direito de ir e vir e de uso de quê? Eletrônicos. Cerceamento de entender de direitos. Isso é o quê? Exercício de poder. Ele vai te xingar, vai jurar ódio, entendeu? Eterno. Aí você fala aquela clássica frase: quando você ficar mais velho e for pai ou mãe, você vai me dar razão. E realmente a gente dá. E um dos paradoxos da vida é o quê? Que a gente envelhece rápido demais, mas fica sábio tarde demais também, né? Enfim. A gente exerce poder como entendeu? Nós vimos na relação patrão-empregado. E talvez seja uma das formas que a gente mais costuma abusar. E vamos analisar a história do homem. Essa relação, se já foi uma relação escravocrata, em que o trabalhador era sua propriedade, você tinha sobre ele direito de vida e morte, já foi uma relação servil, no qual o servo dava todo o seu trabalho para o seu senhor, tá certo? Em troca de vida e proteção. E agora evoluiu para uma relação de trabalho remunerado. Já foi bastante explorado, ainda é, mas a gente procura fazer o quê? Tentar humanizar essas relações. E, pasmem, em pleno século XXI, a gente ainda tem pessoas no mundo, e não são poucas, que trabalham em condição análoga à escravidão. Tem aquela relação professor-aluno. O professor, a gente entende como qualquer pessoa que tenha autoridade sobre o tema que devia estar sendo falado. Aluno, a gente entende como não uma pessoa que somente está, matriculada, mas como aquela pessoa que depende do mestre para que adquira o conhecimento, para que se conduza. E talvez as pessoas que mais influenciam a gente na vida depois dos nossos pais são os nossos professores. E é uma relação que exerce o quê? Convencimento e ao mesmo tempo fascínio. Muitas vezes você quer ser como aquele professor. Você cria aquela relação de fascinação com ele e muitas vezes você acha que ele te deu uma intimidade que ele nunca te deu. E o aluno se acha no direito de importunar o professor 2 horas da manhã no message da rede social. Né? É uma relação tipo que aquele fã tem com aquele ator que ele nunca viu na vida, mas acompanha todo dia na novela e se julga íntimo dele. Aí a gente tem que tomar bastante cuidado quando você exerce essa relação de poder, por quê? Fascinação, que muitas vezes ele vai tomar os seus exemplos para si. E você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você usa, que às vezes uma palavra dita em tom jocoso pode ser interpretada de forma séria por ele.
Além disso, governante e governado. Que você pode ter tanto uma relação legítima quando o seu governante tem o crisma da sua aprovação, você o elegeu, ele te representa, mas muitas vezes ele toma o poder para si e impõe a sua vontade sobre uma nação inteira. E a gente conhece ao longo da história o que regimes ditatoriais fazem com um povo, com várias gerações, e os traumas que eles deixam na história. E a gente aprende com esses exemplos para evitar repetir os mesmos erros no futuro. Mas uma das características nossas, quanto espíritos inferiores, habitantes de um mundo de provas e expiações, é o quê? É, infelizmente, não aprender com os nossos erros. E achar que conosco vai ser sempre diferente. Mas não é. O comportamento humano passou a ser objeto de ciência quando a gente pegou os métodos de pesquisa das ciências exatas, aplicou na conduta humana e chegou sempre ao mesmo resultado. Eu não conheço ninguém que tenha entrado na dependência química e tenha tido um final feliz. Ou diferente do que muitos outros que, infelizmente, optaram por trilhar por esse caminho. Então, aí que a gente começou a ver que o comportamento humano era sujeito aos mesmos padrões de conduta que levavam sempre à consequência dos mesmos resultados. Aí a gente passou a estudar isso como objeto de ciência. Aí, algumas frases que a gente tem para poder refletir. Maquiavel: dê poder ao homem e descobrirá quem ele é realmente. Por quê? Muitas vezes o espírito inferior ele se traveste como um lobo em pele de cordeiro. Ele não é humilde, ele está humilde porque não tem condições de ser orgulhoso. Então, quando a espiritualidade superior testa ele e dá ele a chance de realmente mostrar se internalizou aquela virtude ou não, ele falha, ele mostra quem realmente ele é. Então, muitas vezes, aquela pessoa que decepciona a gente, ela não está decepcionando porque ela mudou. Ela sempre foi daquele jeito, mas ela nunca teve a oportunidade de mostrar quem realmente ela era. Quando ela tem a chance, naufraga. Mas Deus é tão bom, é tão piedoso que faz o quê? Dá sempre uma nova chance em uma próxima encarnação. Abraham Lincoln: se quiser testar o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. Porque, infelizmente, o poder ele vai revelar o que há de pior dentro da gente. Ele vai revelar o nosso inimigo íntimo, o nosso homem velho. Aí você pensa o quê? Característica muito de espírito inferior. Agora todo mundo vai ver. Agora todo mundo vai sentir na pele o que eu passei nos anos que eu fiquei como empregado subalterno desta empresa. Chicotearei a todos com minhas palavras e o meu poder. Não perdem por esperar, né? Aí acorda pensando: que maldade farei hoje? Quem irei perseguir? O que é isso? Característica de espírito inferior. Tá certo? Eu brinco sempre que os meus exemplos são bastante quadrinísticos. Eu comecei a ler quadrinhos com 9 anos, nunca parei, estou com 49 anos. Então já são 40 anos de leitura ininterrupta. Imagina se o Batman, que perdeu os pais, e esse trauma o fez se tornar um herói em Gotham City, ao invés de combater o crime para evitar que os pais dos jovens fossem assassinados, resolvesse matar o pai e a mãe de todo mundo para que todo mundo sentisse na pele a dor que ele sentiu. Não teria como dar certo. Pior, o Superman. Imagina se ao invés de se tornar o principal defensor do planeta Terra, ele resolvesse destruir o planeta Terra tal qual Krypton foi destruído para que todo mundo sentisse na pele a dor de perder o seu mundo natal. Teria como dar certo? Então, muitas vezes a gente percebe que quando você dá uma relação de poder àquela pessoa e ela sente que ela pode manipular, subjugar, muitas vezes por truculência, por poder econômico, por poder familiar à vontade de outra, ela vai trazer à tona as idiosincrasias, os traumas que ela tem de infância ou de vidas passadas, e ao invés de superar, não, ela vai repetir o mesmo círculo vicioso, fazendo com que as pessoas sofram o que ela sofreu. Para esses irmãos, o que a gente sugere? Terapia. Não é? Falar sobre os traumas que teve, enfrentar os traumas que teve e superar, para que ao invés de círculos viciosos, ele faça com que a vida se torne círculos virtuosos. Ele rompa
aquela geração de ódio que se transmite muitas vezes no tronco da mesma família espiritual que reencarna próxima uma da outra. Para isso, ela tem que fazer o quê? É ruim sofrer? Não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Aí essa pessoa está apta a exercer qualquer relação de poder que tenha. Quando achar que uma informação é inútil, lembre-se, conhecimento é poder. Para que eu trouxe isso? O mandamento do bom codificador para nós espíritas, o conselho que ele nos deu. Espíritas, amai-vos. O segundo conselho, espíritas, não tem cultura inútil. Não tem conhecimento inútil. O conhecimento não ocupa espaço no HD da nossa mente. Ele vai ampliar os nossos horizontes. A gente vai ter que evoluir tanto por um aspecto moral quanto por um aspecto intelectual. O espírito perfeito é aquele que domina todas as ciências. Quando eu falei para minha filha, pai, quer dizer que eu vou ter que encarnar como matemática? Eu falei, em alguma encarnação sim, minha filha, não sei quando. Então vai se habituando com ela. Mas o que é isso? O que é a aptidão que você tem, que muita gente chama de dom? É um talento que você aperfeiçoou em encarnações passadas, que como o perispírito é a sede da sua memória, você já consegue trazer aquelas lembranças boas à tona. É aquela facilidade que algumas pessoas têm para a música. Esse dom, essa aptidão que você tem nessa vida, foi um talento que você teve que começar do zero em vidas passadas. Então, fatalmente, você vai ter que dominar todas as ciências. A minha filha, odeio matemática, para que isso serve? Eu falei, filha, segundo Pitágoras, matemática foi ali com que Deus fez todo o universo. Quem sou eu para ir contra, né? Aí o que a doutrina espírita nos fala? Superiores e os inferiores, as autoridades e os subalternos. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Durante muito tempo, a gente achava que a autoridade política em regime monárquico era uma questão hereditária e que vinha de crisma de aprovação divina. Isso veio da onde? Quando Roma caiu, Santo Agostinho, ele tinha uma cisma com as autoridades clericais romanas, que ainda defendiam o politeísmo. Só que os povos bárbaros eram todos cristãos. E quando eles saquearam Roma, eles pouparam as casas que tinham cruz cristã. Aí veio aquela coisa, quando Roma era protegida pelos deuses politeístas, nunca foi sitiada, nunca foi saqueada. Agostinho falou o quê? Os deuses romanos são fracos. O Deus cristão é forte porque poupou os seus fiéis e intolerante com os seus infiéis. Aí que começou o hábito de você coroar reis e rainhas. Aí que houve, na minha humilde opinião, o primeiro erro que nós tivemos quanto segmento religioso, de fazer aquilo que o Cristo não mandou. Cristo disse o quê? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Cristo fundou o Estado laico, que é aquele Estado que permite que você manifeste sua fé, manifeste sua crença e tolere todos os segmentos religiosos. Agostinho, quando trouxe para o seio da Igreja Cristã o crisma de legitimação da autoridade dos reis e dos nobres, ele fez o quê? Misturou religião com política. Aí deu tudo errado. E só foi resgatado séculos depois, quando os iluministas resgataram o conceito cristão originário de separação de política e fé. Tá certo? Isso fica muito claro quando a gente lê os textos iluministas, principalmente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França de 1789, que no artigo 4º, salvo engano, ele fala que é garantido a todos os homens a liberdade de crença filosófica, religiosa e política. Então, sua liberdade de escolha das crenças que você tem para aquilo que você considera sagrado, da filosofia que você adota para o seu estilo de vida, bem como do segmento político que melhor tutela os seus interesses, estão protegidos no mesmo patamar perante a lei dos homens. E aí, o que houve? Entrou aquele conceito grego
antigo de res publica, onde todos somos responsáveis pela condução da vida política da nação, que os contratualistas colocaram isso no pleito eleitoral. Um homem, um voto. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seus cargos. Tem uma passagem muito bonita de Humberto de Campos, que ele escreveu em vida, e quanto espírito foi reescrita por ele, de um escravo liberto, que comparece perante Pedro II e fala: Imperador, o que eu faço agora que eu sou senhor da minha própria vida? Ele fala: filho, eu tenho a vida de todo um império sobre a minha responsabilidade. Se você acha pesado tomar conta da sua vida, imagino eu, que tenho que tomar conta de toda uma nação. Então a responsabilidade de uma pessoa que encarna com a missão de conduzir a vida política de um povo, de uma nação, é muito pesada. Ele exerce muitas vezes poder de vida ou morte sobre os outros. Ele exerce a administração do erário, que é o dinheiro do povo, que não pertence a ele. Aliás, quando Pedro I renunciou ao trono e voltou a Portugal, ele deixou o filho dele aqui com 4 anos. A única lição que ele deu a Pedro II foi qual? Filho, o erário não é seu, é do povo. Então cuida com responsabilidade do dinheiro do povo. E é tudo que a gente vê que não acontece hoje no mundo atual, né? E a gente não tem ideia do peso e da responsabilidade que essas almas vão ter, e o peso e a responsabilidade com que elas vão ter que arcar quando elas malversaram um dinheiro que não é delas, e quando elas malversaram sobre a condução da vida política das pessoas que depositaram nelas confiança. Aliás, tem até uma passagem interessante que José Raul Teixeira conta pra gente, que assim que ele prestou o primeiro concurso e se tornou professor de física, com pouco tempo de casa, estourou uma greve. Ele foi fazer greve também. Quem apareceu para ele no primeiro piquete? Camilo. Aí Camilo olhou para ele: Raul, você está fazendo o que aqui? Estou protestando que eu tô ganhando muito pouco. Raul, você não está ganhando pouco não, você está devolvendo o trabalho para o qual você já foi remunerado em vidas passadas e não correspondeu à altura. Raul fez o quê, pessoal? Vou voltar para a sala de aula, tá? E nunca mais fez uma greve na vida. Bom, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem, falseá-la. Seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Hoje eu trabalho na corregedoria. Eu faço investigação interna no órgão ao qual eu sou servidor público. E chamam a gente de tudo, menos de bonito. Só que eu falo para todo mundo, o meu trabalho não é tirar o emprego de ninguém. O meu trabalho é verificar o que houve e trazer a verdade à tona. E eu sempre falo para a minha equipe, a nossa investigação ela tem que ser humanizada. Porque o colega está passando por um procedimento interno que pode tirar o sustento dele. Vai tirar o sono? É um desassossego? A primeira coisa que eu fiz foi afastar alguns colegas procuradores que eram perversos e ficavam fazendo piada durante os interrogatórios. Nós tivemos 2 colegas investigados que se mataram por causa disso. Aí para mim foi a gota d'água. Você não sabe o que aquela pessoa tem de carga emocional. E ficar fazendo troça com isso, na minha opinião, é inaceitável. Aí
simplesmente afastei. Aí o cara, quando veio reclamar comigo, eu falei, fique feliz, porque eu não mandei abrir uma investigação interna para poder apurar a sua conduta, em consideração aos anos de serviço que você prestou aqui, mas a minha vontade era essa. Aí imagina a responsabilidade desse colega no plano espiritual. Poderia ter sido evitado? Poderia. Era só ter tido um pouco mais de empatia com a situação que o colega estava passando. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza, que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor. Deus também inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que fizeste do uso dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te, os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as vossas distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez lhe tenham dado ordens, ou poderão dá-las mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercer autoridade. Mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior do seu lado também os tem, e não menos sagrados. A todos os irmãos aqui presentes que são professores, imagina quantas almas vocês já vocacionaram para o bem e, pelo seu bom exemplo em sala de aula, resolveram seguir a mesma carreira que a sua. Imagina quantas pessoas, os irmãos que já foram chefes, resolveram estudar, resolveram se aprimorar pelo bom exemplo que você deu, pela palavra amiga que você tinha para dar. Ou você ter tido os 5 minutos para poder ouvir, ensinar e não dar bronca, falar, amigo, tá bom, mas pode ficar melhor. Ou então, errou, tudo bem. Vamos aprender e não tornar a, entendeu, errar. É para esses irmãos que vem a mensagem agora. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outra. Aí a gente vê que muitas vezes o espírito inferior ele não quer um trabalho, ele quer o salário. E muitas vezes ele se concentra em pensar em formas de não realizar o trabalho e justificar isso. E se ele se concentrasse mais em realizar o trabalho dele, tudo fluiria mais fácil. Por quê? Primeiro exemplo que o Cristo deu no seu nascimento, qual foi? Humildade e sabedoria. Ele nasceu aonde? Numa manjedoura, entre pastores, simplicidade, humildade. E recebeu a visita de quem? De 3 reis magos, que não eram reis e não eram magos. Eles eram sumos sacerdotes da antiga Pérsia, zoroastristas, que o cargo máximo, o grão-mestre, era chamado de mago, que significa sábio. Considerava-se magia, algo sobrenatural, pelo conhecimento que eles detinham de matemática, alquimia e de diversos campos de ciência. Então, Cristo deu prova de que o quê? Humildade e sabedoria são características que têm que caminhar lado a lado. Quando você está em uma situação de subordinação, obediência, dê o melhor de si. Você não pode ter o trabalho dos teus sonhos, mas seja grato por todo o trabalho que você tenha. E dê o melhor de si. A gente tem que entender exemplos de quê? De grandes empresas que começaram do zero. De pessoas que deram o melhor de si e acreditaram no seu potencial. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem com os outros. As experiências ruins que nós tivemos no nosso ambiente de trabalho servem para a gente entender o que a gente não quer para a nossa vida e o que a gente não quer repetir. Esses exemplos servem para que a gente aprenda a não ser como eles.
Aí eu falava quando eu dava aula para os meus estudantes. O estágio, muitas vezes, é para a gente saber o que a gente não quer para a nossa vida. É a gente ter o máximo de entender experiências possíveis para selecionar o tipo de profissional que nós queremos ser. Mas para isso você tem que ter tanto boas quanto experiências ruins também. Se seria forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupulosos se mostram no cumprimento das suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal de Morlot, Paris, 1863. Você vê que a espiritualidade, há 200 anos atrás, já dava a gente uma noção muito boa de direito trabalhista e de direito das relações sociais. Frases para nos fazer refletir. Quem foi que disse essa frase? O tio Ben para o Peter. Está aqui o quadrinho original escrito por Steve Ditko. Como eu falei, eu adoro quadrinhos. Tá certo? E aqui é interessante que o Peter, quando ganhou os seus poderes, ele não queria ser um herói. Ele queria ser um astro de luta livre. E no primeiro campeonato que ele foi participar, se você vencesse o campeão, você ganhava um prêmio de tantos dólares. Ele venceu não só o campeão, mas ele venceu todos os outros competidores que estavam ali. E quando ele foi receber o prêmio, ele queria ganhar o prêmio por ter vencido o campeão, mais um percentual em cima de cada luta que ele ganhou. Aí o cara falou, não, só vou te pagar o que tá. Ah, mas eu sou o principal astro. Ele falou, amigo, não é problema meu, só vou te pagar o que você acordou. Aí quando ele estava saindo, foi uma pessoa, assaltou o dono do show. Aí quando passou por ele, ele falou, ei, pega esse cara aí. O que ele disse? Não é problema meu. O que isso acarretou? Quando ele chegou em casa, o tio dele tinha sido morto. Quando ele foi capturar o ladrão assassino do tio, quem era? Aí ele refletiu sobre as palavras do tio, que com grandes poderes vem grande responsabilidade. Para nós, espíritos inferiores, a gente pensa o quê? Que com grandes poderes vem grandes regalias. E a gente não se porta à altura do cargo, à altura da posição, muito menos à altura dos talentos que Deus confiou para a gente. Essa aqui é uma frase interessante que Ramsés I, quando estava no leito de morte, disse a seu filho Ramsés II e ao seu sobrinho e conselheiro Moisés. Os mais sequiosos de poder são os mais inábeis para exercê-lo. Muitas vezes a gente vê a pessoa que quer chegar no cume da montanha, mas ela esquece que o barato é você fazer a jornada, que vai te calejar, que vai te deixar apto e pronto para que você exerça uma posição de autoridade. Para que a gente encerre, palavras de Joana de Ângeles. O poder. Não deplores a função ou tarefa humilde na qual te encontras edificando o futuro. Todas as realizações, por mais grandiosas, não dispensam a participação das aparentes e pequenas contribuições que, em última análise, são-lhes fundamentais. A melhor engrenagem pode desarticular-se quando alui modesto parafuso. A maquinaria mais sofisticada estrutura-se com o mineral transformado, antes sem outra serventia. Todas as tarefas que promovem a vida são de relevante significado. Não é a função que dignifica o homem, mas este quem a enobrece. Tem uma passagem maçônica, um conto maçônico, que estavam dois irmãos construindo uma igreja. O grão-mestre chegou para um e falou, o que você está fazendo? Estou assentando um tijolo. Virou para o outro e perguntou, e o que você está fazendo? Estou construindo uma igreja. A mesma tarefa, mas tratada sob prismas completamente diferentes. Então você pode considerar que aquela tarefa é simplória demais para atender você, ou pode considerar que você está sendo parte de um plano maior e está colaborando
de forma indispensável para as realizações de Deus, muitas vezes sem ter a mínima noção da grandeza do que você faz. Imagina se você, professor em sala de aula, não se dedicar à educação dos seus alunos. Imagina quantos talentos você pode jogar fora por você ser indiferente com eles. Muitas vezes o gênio que vai descobrir a cura do câncer está exatamente ali. Só dependendo de quê? De uma palavra amiga que a vocacione e a oriente para o bem. Realiza desse modo o teu dever com a consciência de que ele é de suma importância no concerto geral da vida. O fastígio e o poder são compromissos graves para aqueles que os detêm. O fastígio facilmente leva à queda, sob as circunstâncias em que se apresenta, as facilidades de que se reveste. O poder quase sempre leva à corrupção, face à transitória posição de que se faz cercar com perigos e gravantes. O verdadeiro poder é o do amor, aquele que vem de Deus, que faz homens fortes em qualquer função e dignos íntegros em todas as atividades. Faze a tua parte com o poder do amor e segue feliz até a tua vitória final. Episódio diário de Valdo Pereira Franco pelo espírito de Joana de Anjos. Isso lembra uma fase de entender Bob Marley. Muitas pessoas amam o poder, mas na verdade nós temos que desenvolver o poder de amar. Palavras de Emmanuel, em uma das passagens que eu mais gosto no Novo Testamento, que é a carta que Paulo fez a Filipos. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados às tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro e do poder. Todo mundo fala mal do chefe, né? Mas muitas vezes a gente não sabe os dramas pessoais que ele passa para poder exercer a chefia, para manter a equipe coesa, para manter a máquina funcionando, para garantir o emprego de todo mundo. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgueis, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca esqueça ouvides tão grandiosa lição. É muito comum a gente olhar para quem está numa posição de entender o destaque e, por inveja, falar mal dele. É aquele famoso engenheiro de obra pronta, né? Se eu tivesse, teria feito muito melhor, faria muito melhor. Mas você não sabe as pressões que aquela pessoa passa. Você não sabe, muitas vezes, os dramas pessoais que ela sofre. Não sabe as escolhas que ela tem que fazer. E o peso da responsabilidade que cada escolha tem. Quem já foi chefe sabe. Às vezes, o pior momento da sua vida é quando você tem que dispensar alguém. O peso que isso traz. As noites de sono que você perde, pensando no que vai ser daquela pessoa, da família dele, dos pais que dependem que ele ganhasse aquele salário e dos filhos que dependem daquilo para o seu sustento. Mas, às vezes, a vida te leva a essas posições. Tem certas pessoas que fazem isso rindo, sem a mínima dor na alma. Na minha opinião, isso beira a psicopatia. Se você passou por isso, perdeu noite de sono, chorou, marcou sessão extra com seu terapeuta, parabéns, você é humano. Parabéns, você tem empatia. E parabéns, você exerceu o encargo para o qual Deus te confiou a missão. É fácil? Não, mas alguém tem que fazer. Infelizmente aqui, a vida vai fazer com que você tenha momentos de escolhas trágicas.
Seria muito simples se o mundo fosse como é no plano espiritual, né? Seria muito bom se a vida aqui no dia a dia fosse como num encontro que vai ter amanhã. Fosse nos 4 dias de confraternização de mocidade espírita. Mas o mundo não é do jeito que a gente gostaria que ele fosse. O mundo é do jeito que ele é. E é um mundo de provas e expiações. É um mundo bruto. É um mundo que, para você se manter fiel a Deus, você tem que dizer não para muita coisa. Você tem que dizer não para muitas concessões e muitas propostas que vão fazer para você. O que você pensa nessa hora? O que Cristo faria? Outra coisa que ajuda bastante. Se esse negócio para o qual estou sendo chamado, que corrupção para o espírito inferior é o grande negócio para o qual ele não foi chamado, né? Se isso for matéria de capa em jornal, se for matéria de transmissão em telejornal de âmbito nacional e internacional, como meus filhos se sentiriam? Como meus pais se sentiriam? Será que foi para isso que Deus me confiou esse cargo? Será que foi para isso que Deus me colocou nessa posição? Foi para o meu fracasso? Não. Se eu fracassei, foi porque me faltou o quê? Moral para exercício de autoridade. E nessa passagem aqui, Paulo fala que até mesmo na casa de César, numa corte corrupta como era a corte de Nero, existiam cristãos de valor. Cristãos que falavam não e, dentro das suas possibilidades, tentavam botar freio nos abusos cometidos por Roma. Foi uma tarefa fácil? Não. Mas se Deus confiou a eles aquela posição, porque ele tinha certeza que eles não fracassariam, que eles dariam o melhor de si, em que pese todas as críticas que eles ouviram e ouvem até hoje. Por isso que eu acho essa passagem excelente. E tem uma outra passagem que ele fala, que é dentro dessa mesma carta. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. De vós que ostentam o título de cristãos, esperamos atitudes como as do Cristo. A gente ostenta que título religioso? Somos espíritas. Minha avó sempre me disse, o espírita tem que se destacar moralmente em qualquer ambiente que ele frequente, seja pessoal, social, profissional, político e religioso. Sua conduta tem que ser a mesma em todos esses ambientes que você frequente. Porque a gente não tem uma religião somente, a gente tem o quê? Uma filosofia de vida de caráter científico e religioso. Se a filosofia de vida é um modus que a gente adota para todos os aspectos da nossa atual encarnação. Para que a gente encerre, a quem muito foi dado, muito será pedido. Conhecimento é poder? Sim. Temos uma nova visão sobre a realidade da vida? Temos. As nossas atitudes podem ser as mesmas do que da época que a gente não tinha essa visão? Se Deus nos permitiu estar aqui é porque Ele quer que nós sejamos versões melhores de nós mesmos, né? A evolução é um processo lento, contínuo, homeopático e inexorável. Vamos todos ser felizes? Vamos. Vamos todos evoluir? Vamos. Vamos passar por essas provas de exercício de autoridade e poder? Vamos. E quando Deus nos confiar essa missão, se é que Ele já não nos está confiando, a gente faça o quê? A gente pegue todo o conhecimento que a doutrina nos dá e aplique no nosso dia a dia. Pessoal, 7 horas. Que a paz do Senhor esteja conosco. 8, perdão, vi errado. É que eu já estou precisando usar óculos, mas eles só ficam prontos no dia 30, tá certo? Bom, que a paz do Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Ele falou que às 7 horas, pensei que ia começar de novo. Eu estava esperando aqui. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado aí pelas reflexões, né, da questão de exercício do poder. Né? Quem é a pessoa mais poderosa do planeta? Quem é a pessoa mais poderosa do planeta?
Ah, bom, pensei que você ia falar Bill Gates, eu já ia sair correndo ali, pelo amor de Deus. Jesus é a pessoa que tem mais poder dentro do planeta, ele que exerce o poder. E é exatamente isso, né, que o Leonardo está trazendo para a gente, né, que no exercício do poder de Jesus, né, ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Sabe que coisa interessante, né? A inversão que ele dá na questão de exercício do poder. Né? O único título que ele disse que ele aceitaria foi qual? De mestre. Engraçado, né? Como é que a pessoa mais poderosa do planeta, que tem poder para fazer qualquer coisa dentro do planeta, o representante de Deus no planeta inteiro, o único título que ele aceita é o de professor. É o de ensinar para nós aqui, ensinar como chegar à felicidade. Né? Que coisa interessante. Então a gente tem muito, muito para aprender ainda nessa questão de exercício do poder. Muito. Amigos, mas vamos nós, né? Muito, mas a gente tem que começar. Então, cada dia é um dia. Deixa eu pegar aqui os avisos aqui que me passaram, né, Márcia? Um é dos momentos com Jesus, mas para falar... Ah, então tá bom. Tá. Momentos com Jesus é um evento lá na FESO, né, que nós vamos fazer então amanhã, né, dia 15 de setembro, né, às 8 horas. Então, aqueles que se inscreveram, lembrem que tem que ir lá amanhã, né? Acho que esse é o objetivo aqui. Né? E os que não se inscreveram, lembrem que ano que vem, no terceiro domingo de setembro, teremos novamente, aí, se Deus quiser. Então, estamos aí muito animados para o encontro aí amanhã, né? O pessoal já andou tirando foto cedo, né, Alexandre? Já mandando ali foto cedo para trabalhar lá, maravilha. Bom, teremos aí um festival de pastéis, mas isso é uma coisa tão diferente, sabe, que eu vou pedir para a Edilene. Fala, Edilene. Obrigado, Edilene. Então, sempre trazendo alguma coisa aí nova pra gente, né? Pra gente poder se conhecer melhor, né? A cantina é um grande espaço pra gente se conhecer um pouquinho. É bem verdade comer também, mas a gente também se conhece ali bastante. Nós temos então o último aviso é com relação à Associação Médica Espírita de Teresópolis, né? Que vamos ter então uma palestra, né, virtual pelo Facebook da AME Teresópolis e YouTube da AME Teresópolis, no dia 22 de setembro, né, no outro domingo, portanto, às 10 horas, com o Dr. Fernando Figueiredo. Ele é um médico homeopata, né, e o tema será Evidências Científicas do Passe. Interessante o tema aí pra gente. Ok, então esses são os avisos, né? E só perguntar então, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Oi, Teixeira, antes, por favor. Ah, vai ser no horário da cantina. A gente começa normalmente uma hora antes da palestra aí, né? Não, não, mas estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos com certeza aí nesse pastel também. Nesse dia eu não vou comer pão de queijo, tá? Então eu vou, Antônia, nesse dia não precisa separar o pão de queijo para mim, que eu vou só de pastel mesmo. Então, alguém nos visita hoje pela primeira vez?
Ah, pois não, seu nome é Alberto, né? Roberto, como vai, Roberto? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, espero que tenha gostado. E querendo aí também alguma informação da casa, é sempre um prazer, tá, Roberto? Pois não? Ah, tá, que você apontou para... Ah, tá, como vão? Tudo bem? Como é seu nome? Marcela, tudo bom, Marcela? Também seja muito bem-vinda. E querendo também informações, estamos sempre à sua disposição, tá, Marcela? Quem mais? Ah, tá, mas ela já conhecia ali fora. Como vai? Tudo bem? Diz só seu nome para o pessoal ouvir. Vera, né? Como vai, Vera? Tudo bem? Seja muito bem-vinda aí também, tá? Mais alguém? A gente tá brincando com a Márcia ali. Márcia, muito tempo ali sem envios. Voltou, né, Márcia? Então, para nossa alegria e nosso deleite ali. Ok, amigos, vamos então fazer nossa oração aí final e nos preparar para o trabalho de passe, lembrando que o trabalho de passe é voluntário, né? Aqueles que desejarem tomar, aguardem que nós chamaremos então. Senhor Jesus, meu querido amigo, aqui viemos mais uma vez, na busca de Ti, na busca dos Teus ensinamentos. Queremos aprender contigo, querido Mestre, a arte do exercício do poder. O poder daquele que serve, que ama, que auxilia, sem fazer julgamentos. Ajuda-nos, Senhor, nós ainda com nossas visões tão imperfeitas de mundo, sem sabermos como levar, como conduzir almas, quando Tu nos coloca em nossos ombros, tão doloridos, tão imperfeitos, quando Tu nos coloca tal responsabilidade. Por isso te rogamos, Mestre, ajuda-nos. Ajuda-nos em nossa pequenez, para que possamos encontrar em cada momento a oportunidade de enxugar lágrimas, a oportunidade de levar uma palavra de conforto, de amizade, a oportunidade de soerguer aqueles que quedaram na estrada. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar em cada um, não aquilo que ele é, mas aquilo que virá a ser um dia. Ombrear conosco nessa estrada da vida, sedentos de amor, sedentos de felicidade, sedentos de Ti. Por isso, Mestre, agradecemos as lições da noite e fazei com que possamos nos aproximar um pouco mais da Tua liderança. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Obrigado, boa noite. Vamos passar o trabalho de passe, por favor.